caminho da vida, desafios vão surgir, mas em Ti, Senhor, eu posso persistir. As tribulações vêm, mas não vou temer. Teu Espírito Santo sempre vai me fortalecer. Consolo e esperança em Ti vou encontrar. Teu amor me abraça, me faz continuar. Mesmo na dor, eu sei que vou vencer. Teu nome é vida, em Ti posso crer. Pessoas assistirem, mais podemos discutir sobre esses temas incríveis. Por último, quero ouvir a sua opinião. Deixe um comentário aqui embaixo contando o que você achou e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigada! As esperanças estavam esquecidas, mas Jesus ressuscitou. A esperança estava perdida, mas Jesus ressuscitou. Sonhos estavam perdidos, mas Jesus ressuscitou. Famílias estão dispersas, mas Jesus ressuscitou. Eu acho que hoje, o domingo, é para a gente ressuscitar sonhos, projetos, famílias e uns planos que às vezes a gente colocou no papel e nós até podemos ter esquecido desse sonho. Mas Jesus, Ele não esquece. Jesus, Ele tem cada projeto nosso escrito. Até quando nós nem sabíamos escrever direito o que nós queríamos. Mas Jesus, Ele entende. E hoje, neste domingo, nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor para ressuscitar sonhos, ressuscitar projetos, ressuscitar até mesmo a nossa própria fé. Porque eu não deveria precisar de, às vezes, aqueles banão para ir para os pés do Senhor. Ir para os pés do Senhor precisa ser um hábito. Ir para os pés do Senhor precisa ser uma coisa prazerosa e não obrigatoriamente. Eu não preciso ir, como a gente estava falando ali atrás, eu não preciso olhar Jesus somente como um médico. Mas eu preciso olhar para Jesus como um rei que Ele é. Eu preciso olhar para Jesus como um salvador que Ele é. Porque o médico você só visita Ele quando está doente. Jesus não. Jesus, Ele quer estar com a gente todos os dias, toda hora, 24 horas por dia. Então eu venho despertar o seu coração. Feche os seus olhos. Olhe para dentro de si. E agradeça a Deus. Agradeça a Deus por Ele ter enviado o seu único filho, que tanto sofreu por mim, por você, por aquela pessoa que a gente até tem menos afinidade. Foi por eles também. Aquela pessoa que nos ofendeu, Jesus também morreu por ela. Aquele filho que às vezes te olha torto, Jesus também morreu por ele. Aquele vizinho que te perturba, Jesus também morreu por ele. E nós estamos aqui, muitos e muitos anos depois, para agradecer todo o sacrifício que foi feito na cruz. Toda a dor que Jesus sofreu, cada gota de sangue que Ele derramou, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque eu escolho estar aos pés do Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o Deus da minha vida. Obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de levantar pela manhã e respirar. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de entrar na sua casa e poder adorar, poder louvar. Muitos não podem, Senhor. Muitos nesse dia estão lembrando de Ti, Pai, às escondidas, porque não pode proclamar o Teu nome. Muitos morrendo por amor a Ti também, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por ser o Deus da nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo livre-arbítrio. E nós estamos aqui porque o Senhor permitiu estar. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Amém, igreja. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus.
sejam dadas a ti. Aleluia. Graças, Senhor. Graças, Senhor. O que pedi por ele, para ele são todas as coisas. O que pedi por ele, para ele são todas as coisas. O que pedi por ele, para ele são todas as coisas. O que pedi por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. E quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas é o saber e o conhecer de Deus. E quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Aleluia, Jesus. É para sempre, Senhor. O seu nome é de sempre para sempre. Aleluia. Deus, meu Pai, Senhor, nós te louvamos, Deus. Nós nos rendemos em tua presença, Senhor, para te glorificar e te agradecer por este momento, Senhor. Nós agradecemos e louvamos o nome do Senhor, Pai, por essa manhã, Senhor, em tua casa, em tua presença, Pai. Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos, Senhor, tão pequenos, Pai, diante do teu grande amor, Senhor. Mas nós nos encontramos aqui, Senhor, unidos para te agradecer. Aleluia. Para glorificar o teu nome, para te exaltar, Senhor, em nossas forças, em nossas capacidades, com nossas vozes.
Nós pedimos sim, Senhor, Pai, receba a nossa adoração. Sim, Senhor, receba o nosso louvor, receba os nossos corações, Pai. Porque nós estamos aqui reunidos, Senhor, em Tua casa, em Tua presença, Senhor. Não por outro motivo, senão para Te adorar. Buscar cada vez mais a Tua presença, buscar cada vez mais o Teu Espírito Santo. Buscar cada vez mais a Luz, Pai, estar mais perto de Ti, Senhor. E compreender, Senhor, Pai, que nós somos sim falhos e pecadores, mas nós necessitamos do Teu amor. Nós necessitamos da Tua graça, Pai. E, Senhor, nós sabemos que por causa do Teu sacrifício, Jesus, o véu do templo foi rasgado. Aleluia. E nós temos livre acesso, Senhor, à sala do trono, à luz, ao Santo dos Santos, a cada vez mais entrar em Tua presença. E por isso, Senhor, nós buscamos Te conhecer cada vez mais, Pai. Nós buscamos a luz, Pai, adentrar cada vez mais profundo no oceano do Espírito Santo, Pai. E a luz nos aprofundar em Ti, Pai, nos afastando de nós mesmos, fincando nossas bases, Senhor, a luz, nossa estrutura, nosso alicerce firmado em Ti, Jesus. Aleluia. Porque tudo, a luz, Pai, depende de Ti, Senhor. Que nossa vida dependa de Ti, Jesus. Nós entregamos diante das Suas mãos, Senhor, o controle de nossas vidas. A luz, Pai, o foco de nossas vidas seja o Senhor, Pai, cada vez mais, Pai. Nós Te louvamos, Deus, Te agradecemos por cada família aqui representada, Senhor. E que, Senhor, nós possamos cada vez mais, Pai, ser a luz, Pai, Teus filhos, Teus servos, Teus adoradores que Te adoram com espírito e verdade, Pai. Que nós possamos ser encontrados, sim, como obreiro aprovado, Senhor, em Tua casa, em Tua presença. Por isso nós clamamos essa manhã, Senhor. Aleluia, Jesus. Para que nós possamos entrar à luz do Santo do Santo, nós possamos a luz subir ao monte se necessário, mas que nós possamos a luz chegar mais perto de Ti, Jesus. Aleluia. Santo, Santo, Santo Deus. Glória seja dada a Ti. Deus, Deus. Santo, Santo, Santo. É você. A porta da casa vazia, que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é mesmo que cobre o passado. O pão que sacia minha fome, rocha que mata minha sede é você, Jesus. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso
você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer aos pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, eu também vou sumir. Deus, eu peço te agradecemos, Senhor, Pai, nesse momento, Senhor, de adoração a Ti, Jesus. Pedimos, Senhor, Deus, cada vez mais que nós possamos adentrar no na sala do trono, que nós possamos adentrar nos Teus atos, Senhor. E louvar o nome do Senhor face a face, cada vez mais, Pai. Nos entregando diante de Ti, Senhor, Deus, Pai. Uma oferta de gratidão, uma oferta de adoração a Ti, Jesus, Pai. Neste momento, Senhor, a luz, Pai, nós entregamos a luz, Pai. Nosso clamor, nossa adoração, nossas orações, Pai, diante de Ti, Pai. Mas nós queremos também, Senhor, entregar a luz, Pai, nossos dízimos, nossas ofertas diante do Senhor, Pai. Aleluia. Agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, glorificando o Teu nome, Pai. Uma oferta de gratidão a Ti, Pai. Nós erguemos a luz, Pai, nessa manhã, Pai, nossos dízimos, nossas ofertas, Pai. Mas entregamos também, Senhor, nossas vidas em Tua presença, Pai. Nós pedimos, Senhor, abençoa-nos, Pai, mesmo que tenhamos ou não a luz, Pai, dízimo, oferta para entregar hoje, Jesus. Mas abençoa nossas vidas, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Com o Teu Espírito Santo, com suas dádivas, com suas bênçãos sem medida. Derrama sobre nós, sim, Pai, luz, Pai, as dádivas do Senhor, as bênçãos do Senhor, Pai, que possa fazer prosperar sobre cada um de nós, Pai. Em todas as áreas de nossas vidas, Pai. Que seja feita a Tua vontade, o Teu querer e o Teu propósito, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oferte com alegria. Se você não tem nesta manhã, que o Senhor possa te prosperar na mesma, que o Senhor possa te dar saúde, que o Senhor possa te dar vigor, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, por este momento. Passamos a palavra para o pastor Ricardo, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai querido. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, amados. A paz seja convosco. Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O povo de Deus é um povo feliz. Amém. Glória a Deus. Em meio às nossas guerras, às vezes às nossas lutas, mas nós cremos numa palavra que o Senhor deixou, né, para cada um de nós. Que nele nós somos mais do que vencedores. Amém. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, por mais que venha, né, as tribulações e as lutas sobre as nossas vidas, né, em qualquer área da nossa vida, porque as lutas elas vêm sobre aqueles que servem e aqueles que não servem. Amém? Sobre aqueles que né, são cristãos e os não. Infelizmente, as lutas e as dificuldades vêm sobre a vida de todos. Amém? Mas nós cremos em quem a gente tem servido, nós cremos, né, no nosso Deus Todo-Poderoso, nós cremos que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Aleluia. E que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores e mais do que nunca, né, nesse domingo em que nós, né, celebramos, né, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se doou, aquele que nos amou primeiro, né? Um amor tão forte, tão incondicional, um amor inexplicável, né? Um Deus maravilhoso que se entregou na cruz do Calvário. Aleluia. Por amor de cada um de nós. Aleluia. Amém? Eu sempre costumo dizer que nós, seres humanos, muitas das vezes nós colocamos condições para amar as pessoas, né? Porque normalmente o natural do ser humano é aquela pessoa que faz o mal para ele, é a pessoa querer ficar bastante distante, né? A gente, às vezes, não, por sermos cristãos, a gente tenta não colocar amargura no coração, tenta não colocar um rancor, mas o natural nosso é se afastar daquela pessoa, porque aquela pessoa ela praticou um grande mal para conosco. E nós nos sentimos retraídos, né? Mas só que
O amor de Deus, ele é um amor incondicional. Por quê? Porque ele não põe condições para nos amar, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, né? Às vezes, mesmo servindo, e às vezes pecamos, erramos, às vezes é aquele pecado que João fala em uma de suas cartas, que é o pecado que não é para a morte, aquele pecado às vezes intencional que a gente não maquinou em nossa mente, não planejou, mas que foi algo natural por causa da nossa natureza humana, por causa da nossa natureza pecaminosa, né? E Jesus, né, olhando para cada um de nós, olhando as nossas imperfeições, olhando as nossas falhas, os nossos erros, Ele nos amou, Ele se entregou na cruz, porque Ele viu que nós, com as nossas próprias forças, com a força do nosso próprio braço, não conseguiríamos, né, ter acesso à salvação. Então Ele se entregou por nós, para que nós, através, né, da sua morte e ressurreição, tivéssemos vida, tivéssemos direito, né, a uma vida eterna. E nós louvamos a Deus, amém? Nós louvamos ao nosso Senhor por um dia Ele ter feito esse gesto de amor para cada um de nós. Aleluia. Amém? Aleluia. O véu do templo ele se rasgou de alto a baixo e nos deu livre acesso ao Pai, aquele acesso que só Adão tinha antes de pecar. Adão e Eva, eles tinham livre acesso. A Bíblia fala que todos os dias Adão andava com o Senhor no jardim, passeava. Adão, ele tinha livre acesso ao Pai, e esse acesso ele foi quebrado com o pecado. Mas Jesus, através do seu sacrifício, nos conduziu diretamente, aleluia, à presença do Pai. E hoje nós temos livre acesso. Hoje nós fechamos os nossos olhos, hoje nós quebrantamos o nosso coração, hoje nós podemos nos ajoelhar, sentar no nosso leito e conversar diretamente com o nosso Pai através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Amém? E nós louvamos a Ele nesta manhã maravilhosa. Amém? Aleluia. Nós louvamos ao Espírito Santo, que hoje é um domingo totalmente dedicado ao Espírito Santo. Aleluia. Para que o Espírito Santo venha realmente sobre as nossas vidas, nos encher de intrepidez, nos encher de ousadia, nos encher de sabedoria, a sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem do alto. Amém? Aleluia. A sabedoria que excede todo um entendimento humano. É a sabedoria de Deus. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nesse momento, amados, antes de chamar, né, a pessoa que vai trazer a palavra hoje, eu quero dar só apenas dois pequenos avisos. Amém? Quarta-feira tem o nosso culto de oração. Aleluia. Meu Deus, o culto das quarta-feiras tem sido maravilhoso. Aleluia. Amém? Tem sido poderosos, porque a gente sabe que a oração, ela surte o seu efeito. Amém? E nós temos tido assim, momentos tão sublimes, tão maravilhosos de oração. E eu te convido, né, você a estar aqui presente. Aleluia. Para que nós juntos possamos estar adorando e orando ao nosso Deus, buscando, né, a presença do nosso Deus. E no domingo, né? No domingo, a partir das 10 horas, nós já estamos aqui para o nosso pequeno almoço, como sempre. E a partir das 10h30, nós damos início ao nosso culto no domingo, amém? E tenho certeza que você é o nosso convidado todo especial. Também nesse dia maravilhoso, eu quero, né, mais uma vez, né, dar as boas-vindas, né, aos nossos irmãos lá da igreja do Cacém, irmã Mônica, irmão Léo, amém? Os nossos vizinhos, né? Como diz a pastora Jo, em nome de Jesus. Então, sejam bem-vindos, amém? Obrigada, amém. Eu creio que Deus ele tem uma obra muito especial na vida de vocês, amém? Amém. Aleluia, eu tenho certeza que Ele tem direcionado, amém? Para que a gente possa, né, estar servindo o Senhor com excelência onde quer que a gente vá. Amém. Amém? Glória Eu a fico Deus. muito feliz, irmã Mônica, né, em contar com o seu dom, Sim. amém? Sempre que está aqui, como diz a nossa querida e amada pastora Rosana, né? Soldado no quartel não tem descanso. Então, Aleluia. né? Amém. É muito bom, né? Amém. Sempre tê-los aqui conosco e sempre, né, vendo Deus usar cada um no seu chamado, no seu ministério. Amém? Amém. Léo aí com o seu chamado, né, nas mídias, nas redes sociais, sempre Amém. um homem,
muito tecnológico, né? A gente vê que a tecnologia é algo de Deus, foi uma sabedoria e um entendimento que Deus nos deu, amém? Né? Então louvo a Deus pela vida do casal, em nome de Jesus, amém? E nesse domingo todo especial, né? Eu quero convidar a nossa querida pastora Eliana, amém? Que vai estar ministrando a palavra do Senhor nesta manhã. Eu tenho certeza que o Senhor vai usar a vida da pastora de uma maneira especial e poderosa para edificar as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, pastor? Deixa Deus usar em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos? Com bens irmãos, capazes do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel e Ele é bom. O Senhor está aqui hoje, amém? Mais um dia que o Senhor está conosco, né? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Hoje é um domingo tão especial, né? Eu estava orando e falando com o Senhor. Eu falei, Senhor, mesmo que nas nossas épocas, né, às vezes a Páscoa, o domingo de Páscoa, às vezes não foi nesse dia, né? Na terceira semana de abril, se foi ou não. Mas que hoje é um dia em que o Senhor tem que ser glorificado, né? Porque nós andamos com Jesus e nós vivemos por causa do que aconteceu no domingo, né? Que Ele ressuscitou. A morte não pôde deter Jesus ali. O Espírito foi lá e ressuscitou Jesus. Deus é tremendo demais, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Hoje é o nosso culto do Espírito Santo, né? E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16. Vou pedir ao Samuel para colocar o texto aí para mim. Essa Bíbliazinha aqui da Bíblia é muito pequena. É Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 5. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 16. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Glória a Deus. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer mais uma oração Aleluia. e ver o que o Senhor tem a falar conosco através dessa palavra, amém? Amém. Grandioso Deus, amado Pai Celestial, nós te adoramos, Pai, porque é um privilégio estar na tua casa mais uma vez. Obrigado a Deus por essa casa de oração, por esse lugar, Pai, onde o teu nome pode ser glorificado, onde nós podemos nos prostrar diante de ti, adorar o teu nome, engrandecer o Senhor, falar das tuas verdades, ouvir as tuas verdades, te cultuar, te engrandecer, porque o Senhor é digno, Pai. Deus, nesse dia nós queremos te adorar, porque a morte não pôde deter Jesus no túmulo, Pai. A morte não pôde deter naquele lugar, porque o Senhor tinha um propósito. Pai, tudo foi consumado segundo a tua vontade. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, por esse domingo de Páscoa, porque nós podemos glorificar o teu nome, porque o Senhor é um Deus tremendo e maravilhoso. Aleluia. O Senhor é um Deus que trabalha para aqueles que te esperam. O Senhor é um Deus de propósitos. E o Senhor é soberano, sempre, Pai, eternamente. Deus, fala conosco através dessa palavra desta manhã, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, nossas iniquidades. Liga nossa mente no céu e na sala do trono, nos livrando, ó Pai, de toda retaliação de Satanás, toda transferência, toda brecha, toda seta, toda fuga do diabo no mundo carnal, no mundo espiritual. A nós, nossas famílias, nossos familiares, que estão perto e que estão longe, em nome de Jesus, Senhor. Assim. Nem os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Interessante que eu fui abrir a palavra hoje, né? Eu estava com essa incumbência hoje da palavra. E eu fui abrir
interessante que realmente saiu em João capítulo 16, onde fala da promessa de Jesus sobre o Espírito Santo. E eu acho interessante porque o Espírito é o Espírito, né? Ele dirige a igreja, ele faz segundo o que ele quer. Amém. E ele tem propósitos tremendos. É interessante que ele sabe cada pessoa que vai estar em cada lugar. Ele sabe o que cada um vai pensar, o que cada um vai falar. Ele sabe de antemão todas as coisas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nesse texto que nós lemos, né, nós estamos falando hoje é um culto especial, que é o culto do Espírito Santo. E é interessante que esse dia é um dia em que nós temos a incumbência especial de falar do Espírito. Falar dele, falar da pessoa do Espírito Santo. É interessante que eu conheço um pregador, eu creio que os irmãos também conhecem, que chama Benny Hinn. E ele mora em Toronto, né, no Canadá. E é engraçado que eu vi o Benny Hinn no Brasil. Na época eu era ainda de uma igreja onde eu não cria nos dons do Espírito Santo como eu creio hoje. Eu não cria no mover de Deus como eu creio hoje. E Deus me deu a oportunidade de ver o Benny Hinn pessoalmente. Eu fui no estádio no Brasil, no meu estado. Teve uma conferência dele e ele foi. E eu lembro que, na época, os pastores das maiores igrejas, né? Lá em Minas Gerais, no Brasil, estavam lá naquela conferência. Estava o presidente pastor da Lagoinha, da Quadrangular, das Batistas, das Assembleias. Tinha muitos pastores, grandes mesmo, que estavam lá. Eu falo grandes porque eu lembro que quando ele foi orar, eles ficaram todos posicionados e ele colocou um menino de 10 anos para orar, né? Porque o dom que Deus derramou sobre a vida dele. E ele pegou o menino e ministrou no menino. E quando esse menino, eu nunca me esqueci disso, ele mandou o menino ministrar nos pastores. A unção que estava sobre ele, ele ministrou sobre o menino. E quando o menino virou a mão, todos esses pastores grandes, homens de Deus, mulheres de Deus, na presença de Deus mesmo, receberam aquela unção e eles foram caindo, assim, deitando assim, ó, igual dominó. Porque eu não conseguia ficar em pé. Né? Pela presença de Deus que estava naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eu não cria no mover do Espírito assim. Eu não cria. Teologicamente, pela doutrina que eu tinha, eu não cria. E eu me lembro que Deus me permitiu, eu estava sentada, tinha os irmãos sentados assim, e quando a unção foi derramada, os irmãos estavam sentados assim, e Deus, ele virou de cambalhota, ele estava no banco, aqui passou para o banco de trás. Eu vi o homem virando assim, eu falei, vai. Eu não cria me mover do Espírito. Eu não cria nos dons do Espírito. O que o Espírito podia fazer? Deus me permitiu ver. E quando eu vi aquilo, e hoje, e depois Deus me deu muitas experiências, onde eu fui lendo os livros do Benny Hinn, eu vi as experiências dele. E uma coisa que eu vi é que, quando Deus começou o ministério dele, ele era gago, né? Ele aceitou Jesus, ele não falava bem. E Deus curou ele da gagueira, assim, automaticamente. E uma experiência que Deus deu para ele tem um livro que chama Unção. Ele ficou muito tempo dentro do quarto orando. E eu nunca me esqueço disso, eu sempre falo isso meus meninos. Quando ele saiu do quarto, a unção estava sobre ele e ele não sabia. Quando ele saiu do quarto, ele foi passando no corredor, a mãe dele voou longe. Ele passando, a mãe dele caiu no olho assim. Perto de quem ele passava, as pessoas caíam. E ele ficou assustado com aquilo. Eles convidaram ele, um grupo de jovens que ele tinha, ele foi no lugar cantar, ministrar a palavra. Quando ele subiu para ministrar a palavra, o coral todo caiu deitado no chão. Todo mundo caiu deitado. Só de ele levantar a mão, a igreja toda caía. Ele ficou sozinho em pé. E ele foi compreendendo a unção que Deus derramou sobre ele. Que o Espírito Santo derramou sobre a vida dele. E eu vi essa unção, vivi essa unção. E eu vi lá, eu vi pastores receber essa unção. Eu tive experiência dessa experiência. Por que eu estou falando do Benny Hinn? Porque sempre que eu lembro do Espírito Santo, eu lembro do Benny Hinn, porque Deus me ensinou muitas coisas. Aleluia. De ver assim, porque eu tinha uma mentalidade diferente sobre o Espírito, e Deus me deu experiências, onde eu pude vivenciar coisas com o Espírito, que Deus fez na minha vida também, dessa maneira, para a glória de Deus. E uma coisa interessante é que quando a gente vai falar do Espírito, a gente fala assim, o que eu falo do Espírito? O que eu falo dele, né? E aqui, quando eu participei dessa conferência, quando eu vi isso, depois quando eu passei a viver, eu lembro que antes de eu ser batizada com o Espírito Santo, Deus me falou durante mais de um mês
o mesmo texto da Bíblia, João 7, 38 e 39. Aquele que crê em mim, do seu interior, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva. Ele falava todo isso comigo. E eu estava de licença médica em casa, e eu tinha tempo para orar. Tinha tempo para falar com Deus. Eu lembro, eu, meu sofá e meu cachorro. Né? Ficava eu, meu cachorro, e lá no meu sofá na minha sala. Sempre você tem um lugarzinho de oração. Meu lugar é o meu sofá. E ali Deus falava esse texto todo dia comigo. Foi um mês até que Deus fez isso na minha vida. Me encheu do Espírito, da maneira como Ele falava nesse texto. Eu experimentei isso com Deus. Então é interessante que o Espírito de Deus, Ele tem muitas coisas a fazer, e Deus tem muitas formas. E essa foi uma das formas que Deus me trouxe o reino do Espírito. Porque eu não cria no mover do Espírito. Eu não cria que Deus batizava com o Espírito Santo nessa era. Pela minha doutrina que eu tinha, teológica onde eu estudei, eu cria que o Espírito Santo foi até o dia de João Batista. O tempo os profetas foram até lá e passou. Não era para a nossa época, mas Deus me trouxe para conhecer e vivenciar isso. E é o que eu quero passar para os irmãos hoje. Amém? Quando Jesus deu essa palavra que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 16, é um capítulo bonito, que eu acho bonito, João 16, 17, veio do 15 para frente, né? Vai só palavras assim. Do 16, depois do capítulo 17, tem a oração sacerdotal de Jesus. Mas no capítulo 16, ele fala da missão do Consolador, esse texto que nós lemos, né? Do versículo 6, que o Samuel pôs ali para mim. Se eu não me engano, 6 a 16 parece. É interessante porque, do 5 ao 16, ali Jesus fala da missão do Consolador. Ele fala quem que é o Espírito Santo e ele fala o que o Espírito Santo quer fazer. Ali ele deixou escrito, né? Ele falou, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E falou, mas eu vou mandar um Consolador. Eu vou deixar alguém para ficar com vocês. E ele virá e falar de tudo, ele vai falar tudo aquilo que ele já ouviu, que ele conhece. E é interessante que ele fala assim, quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gente ficou olhando essa missão do Espírito Santo de Deus aqui na Terra, né? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. As três coisas que o Espírito faria, né? Quando ele convence a gente do pecado, ele convence a gente da justiça de Deus e ele convence do juízo de Deus que virá sobre as pessoas. É tão interessante que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha dentro do processo de salvação. O primeiro a trabalhar no processo de salvação do homem é o Espírito. Né? Deus determinou, Jesus se ofereceu para cumprir, para morrer, né? Como nós comemoramos hoje, ele ressuscitou, pagou o preço na cruz e ressuscitou. E o Espírito veio para confirmar essa obra dentro dos corações. É engraçado que eu falo que o departamento especial do Espírito Santo de Deus é coração. O departamento especial dele é esse. Porque ele entra onde ninguém entra. Ele vai onde ninguém vai. Não é assim? Tanto fisicamente como fisicamente também, né? Porque o Espírito vai em lugares onde nós estamos aqui, mas tem, às vezes, um exemplo. Tem cadeias de alta periculosidade que ninguém visita quem está lá. Mas ele pode ir lá. Exato. Ele tem chave de cadeias aí que ninguém tem autorização para entrar. Mas ele pode ir. Ele vai dentro de corações que estão totalmente fechados para Deus. Pensa na pessoa que você pode pensar nessa terra que tem a maior distância que ele tem de Deus. Que fala, é intocável. Eu nunca consigo ir lá falar de Jesus com ele. Mas o Espírito pode ir lá. Ele pode, ó, quem quiser ele entra e sai. Não é? Nós somos limitados por muitas coisas, por regras sociais mesmo, né? Que tem lugares que a gente não pode entrar, que não nos é permitido ir pela nossa postura de cristão, filho de Deus. Tem lugar que você passa e fala aqui, você não pode pisar porque você é cristão. Mas o Espírito pode ir lá. Ele vai lá e ele busca uma pessoa que às vezes está na hora ali, ó, na última horinha dela que ninguém entra. Ele vai lá. É essa que é a missão que Jesus falou, né? Ele virá para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem convence. Ele é quem convence o coração humano do seu pecado, do seu erro, da sua dependência de Deus. E ele é que esclarece o que você está sentindo.
né? O que está acontecendo dentro do seu coração? Tem hora que a gente mesmo não consegue entender. Eu falo que Deus, às vezes eu oro e falo, Deus, leva o consciente, o subconsciente e o inconsciente a sua obediência. Por quê? Porque tem coisa que aqui você tem consciência, tem coisa que você nem sabe. Você nem conhece ainda por que a razão, né? De que daquilo está acontecendo na sua vida. Está inconsciente, lá está no subconsciente, você não nem tem noção. Mas o Espírito sabe. Aleluia. E ele traz a memória. A Bíblia fala, eu quero trazer a memória aquilo que me traz esperança. Por quê? Porque ele vai lá dentro. Entra dentro da alma. Ele faz divisão entre corpo, alma e espírito, né? Entre a alma e o espírito, que são assim ligadíssimos, né? Ele faz uma ligação assim, consegue separar um do outro, discernir um do outro. Amém. E isso é só pra gente que é cristão? Não. Qualquer pessoa. Essa é a missão do Espírito. Aleluia. É interessante, irmãos, que quando a gente fala do Espírito Santo, eu creio que quando a gente chegar no céu, nós vamos surpreender com muitas coisas. Vamos surpreender com muitas coisas. Tem muita gente que você vai pensar que não está lá, vai estar lá. E tem muita gente que você vai achar que está lá e não vai estar lá. Não é assim? Você fala, não, eu esperava. Você não vai ver. E tem gente que eu não esperava você, vai vir para você aqui. Se prepara, irmãos. A gente tem que se preparar. Porque Deus, ele surpreende. Aleluia, Jesus. E quem mais ainda? O Espírito de Deus. Glória a Deus. Porque às vezes tem alguém, você fala, essa pessoa é intocável. Ela nunca... Tantas vezes que eu falei de Jesus para ela, nunca aceitou. Tanta gente que foi lá, ela nunca aceitou. Mas você não sabe o que é a obra do Espírito? Na calada da noite, quando todo mundo foi embora, que ele vai lá sozinho. Ele é a pessoa do cantinho da parede. Eu falo que vamos ver de Deus. É eu e você, cara na parede. Eu falo que toda pessoa tem uma hora que Deus vem a ver só no cantinho ali, ele e Deus. Não há ninguém. Aí é o cara a cara com Deus. E o Espírito faz isso com todas as pessoas. Porque Jesus, que a missão do Consolador seria essa. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É convencer o homem. Não é só sentir alguma coisinha, não. É convencer. Quando fala que você convenceu alguém, é que você faz a pessoa faz uma conversão, né? Ele convence para a pessoa se converter. Ela muda de rumo, ela muda de direção. Aleluia. É interessante que no processo da salvação, Jesus efetuou a salvação na cruz. Ele foi lá e pagou o preço. Ele cumpriu o ritual que Deus precisava, o rito, para pagar o preço. Ele foi o preço. Ele falou, Pai, eu vou. Deus falou, não tem, a Bíblia fala, Deus olhou do céu e não havia nenhum justo sequer. Jesus falou, Pai, eu vou lá morrer por eles. Eu aceito ir lá. Deus escreveu o plano, né? E o Espírito Santo veio para trabalhar no coração do homem, que aquele plano já foi feito. E ele tinha que convencer o homem de que o homem precisava aceitar esse processo de Deus para voltar de novo à comunhão com o Pai. E aí ele convence o homem. Tem gente que fala assim, não, eu não tenho pecado. Eu nunca fiz nada errado, eu nunca ofendi ninguém. Por que eu preciso de aceitar Jesus para vir para o céu? Eu vou como eu estou. Aí Jesus chama ele no cantinho da parede e nem fala, vamos ali. Aí o departamento do Espírito, que é o coração, ele chama ali no cantinho e chama a pessoa. Quando às vezes você nem sabe, a pessoa às vezes nem conhece a voz dele. Ele não conhece a voz dele. Mas ele vai lá e convence. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu me lembro, irmãos, que eu aceitei Jesus, eu tinha 16 para 17 anos. Eu aceitei de verdade, né? E eu lembro que antes disso, Deus estava preparando para me aceitá-lo. Um dia eu estava vindo na passagem de um ano, na festa, com meus irmãos e a turma da minha rua. Passagem de ano, todo mundo em festa de passagem de ano. Eu vim andando na rua. Hoje eu sei que foi ele. Eu ouvi uma voz falar assim no meu ouvido assim, você é feliz? Eu fiquei assim. Eu ouvi nítido. Você é feliz? Eu fiquei assim. Não foi ninguém nessa cama que falou isso comigo. Hoje eu sei que foi ele. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Porque é tão interessante que o Espírito, ele vai onde ninguém vai. E ele faz coisa que ninguém viu. Às vezes, glória a Deus, olha para você ver o que é o papel nosso como igreja. Quando Deus te mandar orar por alguém, seja quem for, irmão, você ora.
No dia que o Ayrton Senna morreu, ele morreu 8 horas da manhã. Eu lembro que eu ia para a igreja, minha igreja, a escola dominical, era 8 horas da manhã. Eu acordei, o Espírito, eu gostava muito do Senna. O Senhor mandou eu orar por Senna. O dia que o Senna morreu, ele me acordou cedinho e fez eu orar com ele. Eu orei pelo Senna, quando eu vi 8 horas da manhã, teve um acidente e ele morreu. Eu falei, Jesus, o que Deus fez na vida dele a gente não sabe. E a vida de tantas pessoas você não sabe. Fala, quem que é a gente para chegar perto desse homem, né? Quem que é eu para chegar perto dele? Mas o Espírito podia ir lá. O que quis fazer, ele sabe. Aleluia, Jesus. É interessante que o Espírito Santo de Deus, ele faz essa obra no coração daquele que nunca viu Jesus. Essa obra do Espírito, porque a gente fala do Espírito, é gostoso falar dentro da igreja. Aqui dentro, né? Eu falo que ele quebra tudo. Eu falo que o Espírito é assim, porque a gente fica tentando falar uma palavra para o Espírito Santo, porque ele é tremendo e maravilhoso, e a gente fica com medo de ofendê-lo. Mas eu falo assim, ele quebra tudo. Porque se ele chegar e pegar a igreja e virar de cabeça para baixo, ele vira. Perna pro ar e vira. Na nossa igreja do Brasil tinha um culto de segunda-feira, que era o nosso culto de fogo. Era culto de fogo. Que eu falo que o Espírito Santo tomar conta desse culto. Um dia eu tive uma visão, eu vi os anjos rodeando a igreja. Eles corriam enfileirados como se fosse, o barulho é igual cavalos. Eles passavam tudo assim correndo na igreja, rodeando a igreja todinha. Eles corriam ao redor da igreja. Porque todo de anjo enfileirado, um atrás do outro, correndo. A igreja ficou um reboliço, irmãos. Vocês não conseguem entender o que Deus fez na igreja nesse dia. Falar, o Espírito Santo quer fazer reboliço, ele gosta de fazer. Se faz dentro da igreja, imagina no meio dos ímpios. Para trazer uma alma para dentro, para cá, né? Ele vai buscar lá, para trazer ela para cá. O que é interessante é que o batismo com o Espírito Santo, quem recebe batismo com o Espírito Santo é só quem aceitou Jesus. O convencimento do Espírito, ele convence todos. Mas o batismo com ele é só para quem aceitou Jesus. Esse aí pode ser a pessoa que for lá fora e fala, não, estou batizado com o Espírito Santo. Não foi, não. Ele só é batizado com o Espírito depois que ele é batizado em Jesus. Ou que o batismo em Jesus, que ele nasceu de novo. Aleluia, Jesus. Né? Aí ele nasceu de novo, aí sim, ele pode usufruir. Imagina que tremendo, ele pode usufruir dessa presença do Espírito na vida dele. Mas antes disso, o Espírito visita a pessoa, como me visitou e como visita muitos, que a pessoa vem e fala, engraçado, parecia que uma pessoa falou comigo, mas sem conhecê-lo, né? A pessoa não sabe quem que é ele. E eles falam, parece que eu ouvi uma voz assim, falando comigo, e era ele. É o maravilhoso Espírito de Deus. Como é que a gente faz isso, para isso aí fazer efeito? A gente ora. Daqui, nós oramos a igreja. Daqui de dentro a igreja ora. E ele vai lá fora, naquele lugarzinho que você sonha, mas você não pode ir. Não é assim? Né, pastor Roberto? Onde você não pode ir com seus pés, você vai com os seus joelhos. Cadê os meus? Eu queria tanto pisar naquele país, mas às vezes o Espírito te coloca para orar e fala, ora agora. Você fala, por quê? Fala, não precisa saber quem, só ora. Não sei se você já passou essa experiência, eu vou falar para me encerrar. Às vezes eu estou em casa e o Senhor mandar orar por alguém que está num país distante. Às vezes um pastor, Deus já fez eu orar assim, que estava lá passando necessidade com a família, num lugar que não tinha nada. Ele estava na obra de Deus e não tinha nem o que comer naquela hora. O Senhor falava, ora por ele, que ele está com a família dele lá naquele lugar que ninguém vai. E precisando de uma providência. E Deus já fez eu orar assim. Pessoas que às vezes a gente nunca viu. Nem sabe de qual lugar do país ou do mundo que está. Mas o Espírito fala, ora. Ora agora, que a sua oração vai fazer efeito agora. Aleluia. Isso é o movimento do Espírito de Deus. Amém? Então é interessante que o que a gente vê nesse texto aqui, só para encerrar, amém? Quando Jesus falou sobre isso, que o Espírito viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É essa obra que o Espírito de Deus faz. E para ele fazer essa obra, a gente como igreja, o que a gente faz? Você prega a palavra. Você fala a palavra. Lembra, pastor, que você falou isso esse dia, nós estávamos conversando? Você fala a palavra. Você fala assim, Leonardo, mas eu não sei falar com essa pessoa, eu falo só a palavra. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela não voltará vazia. A palavra do Senhor, Isaías fala, né? Ela não voltará vazia.
ela desce como a chuva, vai produzir aquilo para que a designei. Não é assim? A palavra do Senhor não volta vazia. Então, às vezes, você não sabe nem o que falar, mas fala. O Espírito fala, ele te direciona, ele fala essa palavra com essa pessoa. Você fala. Ele fala assim na palavra, né? Em Paulo ele fala, Deus dá uma palavra, um semeia, o outro colhe, mas Deus que dá o crescimento. Então o Espírito que faz. Um dia eu estava dentro do ônibus, eu passei uma experiência tão interessante, porque na minha juventude, nas igrejas que eu era, nós trabalhávamos muito com evangelismo de rua, evangelismo pessoal, de casa em casa, cara a cara, culto na praça, eu trabalhei muitos anos assim. E teve um dia lá na minha cidade, na Água Santa, quando eu estava dentro do ônibus, há pouco tempo, quando eu estava no Brasil ainda, tinha um jovem, um rapaz dentro do ônibus, o Senhor falou, vai lá e fala com ele que eu amo ele. Eu falei, Jesus, agora eu estou bem já, eu não vou lá não. O Senhor falou, vai lá e fala com ele. Aquilo ali eu falei, não vou não, Jesus, já passou o tempo que a gente pregava em ônibus e eu não vou não. O Senhor falou, fala com ele, eu sentada. Irmãos, aquilo ali eu comecei a passar mal. E eu sei que o Deus que eu sigo, eu conheço, glória a Deus, eu falei, Deus mata, né? Até a gente mata. Faz o que Deus quer, a gente mata. Ele é seu Deus, faz com você o que quiser. Te joga no meio e ninguém te tira. Te coloca numa prova que ninguém tira. Só ele tira. Eu me lembro que, com muito custo, eu fiquei assim, né, primeiro, porque, meu Deus do céu. Aí eu dei um jeitinho de ir perto da paz. Aí antes de descer do ônibus, eu falei, deixa eu te falar. Deus manda te dizer que Jesus te ama muito. Jesus te ama. Gente, você vê o rosto do rapaz. O que é que o coração dele, você sentia no rosto dele? Ele fez assim, parecia que curou, ele dá o que ele estava vivendo. Ele falou, tipo assim, obrigado. Você sei como é que aquele moço desceu do ônibus. Eu falei, glória a Deus, que eu vou sair viva daqui. Ele foi com a palavra que Deus mandou falar. Glória a Deus. Amém? O Espírito, irmãos, ele está aqui nessa terra para isso. Aleluia. E às vezes você não sabe o que você vai falar. O Espírito falou, não preocupeis quando tiver que comparecer perante as autoridades, porque a vez de dizer que o Espírito naquela hora vai te dizer o que você vai falar. O papel da igreja é falar. Você não sabe falar nada, lembra do versículo, joga o versículo na pessoa, fala, fica com esse versículo aí, ó. O que Deus vai fazer com ela, é Ele que sabe, não é? Porque Ele trabalha onde a gente não pode ir. Você fala, Deus, eu não alcanço aquela pessoa, mas eu preciso. Escreve um versículozinho no papelzinho, põe lá na mesa dela, se trabalha com você, né? Às vezes o seu serviço. Pega um bilhetinho aí, põe onde ela passa, onde ela almoça, deixa ela escritinho bonitinho assim e passa. Né? Eu sei que Deus vai fazer ela. Amém? Então essa é uma das obras do Espírito que maravilhosamente Ele faz, muito mais do que a gente pode entender. Possamos entender. Fala, Deus, mas só deu chance para aquele homem ali, só deu chance para aquela mulher ali. Faz o que Ele quer. Mas como que o Senhor chegou lá? Se prepare, irmãos, porque a gente vai surpreender no céu. Aleluia. Amém? Amém. Vocês convidar os irmãos a colocar de pé. Fica com essa palavra no seu coração. Quando você não souber o fazer, né? Fala, Espírito, então vai na frente. Eu vou, tá? O Senhor vai na frente. Eu vou só jogar o papelzinho aí e sair correndo. Mas vou. Mas joga, né? Vai na frente. Amém? Pai amado, nós te adoramos nessa manhã, porque o Senhor é bom, porque toda misericórdia dura para sempre. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel. Eu peço, Deus, que a tua palavra seja viva cada dia sobre a nossa vida. E eu creio, Espírito, que essa palavra que o Senhor nos trouxe há de trazer mudança, transformação e propósito e resultado na nossa vida e na vida dos irmãos. Que o Senhor possa fazer o teu querer e a tua vontade. Nós te glorificamos e é uma honra te servir, meu Pai. Porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós pedimos que o Senhor possa continuar nos abençoando, Paizinho, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Pai querido. Aleluia. Que palavra forte, hein, irmãos? Amém. Deus, Ele é maravilhoso. Amém. Interessante que a pastora falou algo que eu estava falando assim aqui na igreja, uns dias atrás. Na verdade, eu falo muito isso aqui na igreja.
porque nós vivemos, nós estamos numa obra missionária, na verdade, né? Nós estamos pregando o Evangelho onde nós sabemos que não é fácil, num local onde não é fácil. E a gente vê que a rejeição ela é muito, e a oposição ela é muito forte. E às vezes a gente fica com o coração aflito, né? Como, Senhor? Mas aí o Senhor ele abriu um entendimento e que muitos cristãos eles caem em um erro. Às vezes pessoas tão experientes na caminhada cristã caem nesse erro, em pensar que tem que convencer as pessoas. Mas esse não é o papel do homem, né? Às vezes a gente se preocupa, porque a gente quer ver as pessoas salvas. A gente quer ver a salvação das pessoas, né? A gente pensa assim, meu Deus, como é que eu vou convencer? Como é que eu vou convencer tal pessoa? Sabe, que o Senhor realmente é o Senhor que traz salvação, sabe? Mas só que quando a gente tenta convencer as pessoas, a gente está tentando tomar o lugar de Deus, do Espírito Santo, não é verdade? Porque no verso 8 é o que diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então a gente vê que às vezes a gente quer convencer as pessoas. Olha só para a vida de Jó, né? Jonas. Deus mandou ele ir pregar. Deus não mandou ele convencer ninguém. Vai lá, convence, né, o povo de Nínive a se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Não é essa a ordem que Deus dá. Deus fala para ele ir lá pregar. Vai, fala. E a gente vê que aquela hora, Jonas, ele, depois de tudo aquilo, ele decide ir, né? Ele faz tudo muito rápido. A Bíblia diz que era 3 dias para percorrer toda a região, ele faz tudo em um dia, entendeu? Ele faz tudo muito rápido. Mas a gente vê que Deus ele age. O Espírito Santo convence aquela nação, né? Do seu erro, da sua iniquidade. E a nação ela se arrepende. Mas isso é uma obra do Espírito Santo, isso é uma obra de Deus. Entendeu? E nós, às vezes, queremos colocar, né, nós afligimos o nosso coração, às vezes nós turbamos o nosso coração, nós nos entristecemos, porque não sabemos como convencer as pessoas, mas nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar somente em falar, pregar. Amém? Que o Espírito Santo é quem vai convencer. Aleluia. Na verdade, e eu creio que aqui a gente tem falado muito, sabe? Muitas pessoas têm ouvido aqui, né, a palavra. Domingo passado, então, nossa, domingo passado foi maravilhoso, né? A gente vê pessoas se rendendo aqui, Aleluia, aos pés do Senhor Jesus. Por quê? Foi o pastor Ricardo? Não. Foi a pastora Eliana, o pastor Givanildo que trouxe a palavra? Não. Foi o Espírito Santo. Aleluia. A honra, a glória, o louvor e todo o mérito é do Espírito Santo. Aleluia. Que convence. Amém? Eu lembro, amados, que quando, quero fazer a oração encerrando, eu lembro que eu não era ainda cristão, eu não tinha aceitado Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu lembro que um belo dia eu estava na minha casa e eu comecei a analisar a minha vida. Eu comecei a pensar nos caminhos, nas decisões que eu tomava. E eu, assim, de todo o meu coração, eu sentei assim na minha cama e eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei assim: Senhor, me salva. Eu não sabia, não conhecia a palavra, não conhecia a Bíblia, não tinha o costume de ler a Bíblia. Eu simplesmente eu abri meu coração para o Senhor. Eu falei assim: Senhor, me salva, eu quero ser salvo. E Deus ele me mostrou o caminho. Aleluia. O Espírito Santo ele me mostrou o caminho. Isso é algo maravilhoso, porque isso foi obra do Espírito Santo, né? A obra de Deus. E Deus ele tem feito essa obra na vida de muitas pessoas. E eu louvo a Deus por isso, amém? Aleluia, Jesus. Que a gente venha receber essa palavra e que nós não venhamos nos preocupar se as pessoas vão receber ou não. Porque os discípulos eles não se preocupavam se as pessoas iam receber ou não. Simplesmente eles pregavam a palavra, né? Às vezes os questionamentos, vamos ter que questionar? Sim, vamos ser questionados, vamos questionar, porque isso faz parte. Mas realmente o convencer é um trabalho do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Que nós não venhamos nos preocupar nessa nossa trajetória em convencer ninguém, mas que nós venhamos nos preocupar em
pregar o Evangelho. Aleluia. É o ide de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu estarei convosco até, né, o fim dos tempos, até a consumação, né, do século. Então, é uma obra maravilhosa do Senhor. Amém? E nesse momento nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por essa palavra, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, agradecendo pelas nossas famílias, agradecendo pelo nosso bem mais precioso. Eterno Deus e amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te agradecer nesse momento, Senhor. Eu quero Te agradecer pela vida de cada pessoa que aqui está nesta manhã, Senhor. Eu quero Te agradecer, Deus, por esta igreja, a Igreja do Novo Caminho, uma igreja a qual, Deus querido, Deus amado, aleluia, estamos a congregar, estamos a nos dedicar, Senhor Jesus, a pregar as Tuas boas novas. Eu Te agradeço, Deus, pela vida dos pastores, meu Pai, que estão, aleluia, na liderança, meu Pai, desta igreja, pastor Ronaldo, pastora Rosana, Senhor, os demais pastores, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar poderosamente, meu Pai, em nome de Jesus, que esta obra ela possa crescer, meu Senhor Jesus. Eu oro, meu Deus, pela Igreja do Novo Caminho aqui na cidade de Orem, meu Deus. Que o Senhor possa, Deus querido, nos ajudar a expandir o Teu Evangelho neste local. Aleluia, Jesus. Senhor, que muitas pessoas venham ser alcançadas, Senhor Jesus. Aleluia. Que muitas pessoas venham ser convencidas, meu Pai. Aleluia. Pelo poder do Teu Santo Espírito, meu Pai. Não para que nós venhamos nos gloriar, aleluia, mas que nós venhamos entender que tudo é para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Por isso, Deus querido, desde já eu Te peço, vai abençoando, abençoa, meu Deus, cada diácono, cada levita, meu Deus, abençoa cada líder, meu Pai, aleluia, de grupos missionários, Senhor, abençoa cada criancinha, meu Pai, que vem até este local, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, desde já, Espírito Santo, abraçar cada um, aleluia, trazendo consolo, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo, Deus querido, Deus amado, aleluia, momentos de paz, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus da paz. Às vezes a gente vem, Senhor Jesus, para a Tua casa, para a Tua presença, tão sobrecarregados, Senhor. São tantos, às vezes, os problemas, às vezes são tantas as dificuldades que chegamos com um fardo tão pesado, aleluia. Mas a Tua palavra diz que é para a gente lançar sobre si o nosso fardo, Senhor, porque, aleluia, o Senhor tem um jugo suave, o Seu fardo é leve, Senhor. Aleluia. E que nós venhamos jogar toda a nossa aflição, toda a nossa angústia, toda a nossa dor, lançar sobre si, porque, aleluia, tudo isso estava sobre si na cruz do Calvário. Foi por isso que o Senhor se entregou, Senhor, foi justamente por causa desses fardos que às vezes carregamos, aleluia. Mas que o Senhor possa ser conosco, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar a nossa casa, o nosso lar. Que o Senhor possa abençoar a nossa família, Senhor. A nossa família é o nosso bem mais precioso, Pai. Que o Senhor possa, Deus querido, alcançar cada um onde esteja nesse momento, Senhor. Trazendo, Deus querido, cura para o coração. Trazendo cura para a alma, Senhor. Trazendo, Deus querido, refrigério. Eu Te peço em nome de Jesus, meu Pai, curando corações de filhos, meu Pai. Curando corações de esposos, de esposas, meu Pai. Trazendo, Deus querido, Deus amado, aleluia, a Tua luz, meu Pai. Usa a Tua palavra, Senhor Jesus, a cada coração, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu repreendo, em nome de Jesus, todo espírito de contenda, tudo aquilo que tem entrado, Senhor Jesus, nos lares, nas casas, meu Pai. Toda qualquer armadilha, meu Pai, do inimigo de nossas almas, que às vezes implanta, meu Pai, intrigas, implanta, Deus querido, Deus amado, brigas, aleluia, desconfiança, Pai, insegurança, Senhor. Ah, Senhor, que tudo venha cair por terra, meu Pai. Porque quando o Senhor criou o homem e a mulher, Senhor, o Senhor colocou em um jardim, meu Deus. E um jardim simboliza, meu Pai, aleluia, tudo que há de bom. Porque em um jardim há paz, em um jardim há prosperidade, em um jardim, Deus querido, Deus amado, reina, Deus querido, Deus amado, a Tua presença. Aleluia, ali era assim que o homem e a mulher viviam, meu Deus. Que na nossa casa, meu Pai, venha ser, aleluia, um jardim onde haja paz, onde haja, Deus querido, comunhão, onde haja a Tua presença, Senhor.
Aleluia, porque muitos homens e mulheres, Senhor Jesus, ao sair dos seus empregos, dos seus trabalhos, não querem voltar para casa porque lá não há paz, Senhor. Mas nós repreendemos isso em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, que nós possamos sentir prazer em voltar para os nossos lares. Que nós possamos sentir prazer, Senhor, em voltar para a nossa casa, em ver os nossos, Pai querido e santo, em nome santo de Jesus. Porque, Deus querido, nós acreditamos, nós temos fé, Senhor, que o Senhor é o Deus da paz. O Senhor pode, o Senhor, aleluia, tem esse poder de trazer a paz para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, Senhor. Por isso, Deus querido, nós decretamos, Senhor, aleluia, toda sorte de bênçãos. Nós decretamos paz na nossa casa, no nosso lar, em nome de Jesus. E que toda e qualquer seta, meu Pai, toda arma forjada do inimigo contra, Senhor, a nossa casa, a nossa família, seja agora repreendida em nome de Jesus. Aleluia. Em nome santo de Jesus. Meu Deus, eu quero orar, Deus querido, por cada irmão em Cristo que não pôde estar aqui nesta manhã, Senhor. Ah, Deus querido, Deus amado, que o Senhor possa ir de encontro nesse momento. Eu não sei, meu Pai, aleluia, o motivo, meu Deus, mas Tu conheces, porque o Senhor é um Deus que sonda o coração do homem, Deus. Aleluia, por isso eu entrego cada um em Tuas mãos, Senhor. Cuida, aleluia, dê sabedoria, dê entendimento, meu Pai, que o temor a Ti, Senhor, e a Tua palavra esteja no coração de cada um, Senhor. Em nome santo de Jesus, que o Senhor possa abraçar eles, cada um nesse momento, Espírito Santo, com um abraço, aleluia, de amor, trazendo conforto, trazendo paz, trazendo, Deus querido, alegria, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, cada um. Ah, Senhor, alcança, Deus querido, Deus amado, esta cidade, meu Deus, este povo, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha florescer, aleluia, onde, aleluia, for pregado o Teu Evangelho, o Evangelho da salvação, Senhor, que ele venha ser bem recebido, Deus, aleluia, venha ser recebido de bom grado, e venha ser recebido com amor e com alegria, Senhor. Por isso vai trabalhando, Senhor, em cada coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Nos leve em paz para os nossos lares, debaixo de Tua proteção divina. Nos dê uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, uma semana de milagres, Senhor Jesus. Uma semana em Tua presença, Deus. Aquilo, meu Pai, que temos colocado diante de Ti, em oração, Senhor. Que o Senhor venha, Deus querido, pelejar, aleluia. Que o Senhor venha, Deus querido, aleluia, nos ajudar. Que o Senhor venha, Deus querido, Deus amado, abrir as portas que precisam ser abertas, Senhor. Em nome de Jesus, porque o Senhor conhece cada uma de nossas necessidades. O Senhor conhece as nossas aflições, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. Por isso nós colocamos tudo em Tuas mãos. Que venha ser uma semana de boas respostas, Senhor Jesus, às nossas orações. Que toda causa na justiça, Senhor Jesus, que toda e qualquer causa, meu Pai, que estamos colocando em Tuas mãos, problemas, Senhor Jesus, possam ser resolvidos, sanados, em nome de Jesus, porque nós cremos em que servimos, nós cremos, Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que abre portas, o Senhor é um Deus que nos auxilia, aleluia, nas nossas dificuldades, em meio às nossas tribulações, por isso ser conosco, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Põe a mão sobre a sua cabeça. Que o amor do Pai, Amém. a graça do Filho Amém. e as doces consolações do Espírito Santo Amém. estejam com todos hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem ir em paz e que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Glória a Deus. Olá pessoal, obrigado mesmo por ter assistido este vídeo até o final. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de deixar o seu like. Isso realmente nos ajuda a crescer e a trazer mais informações legais para vocês. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Ah, e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas assistirem, mais podemos discutir sobre esses temas incríveis. Por último, quero ouvir a sua opinião. Deixe um comentário aqui embaixo contando o que você achou e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigada pelo apoio e até a próxima! Consolo e esperança. No caminho da vida,
Desafios vão surgir, mas em ti, Senhor, eu posso persistir. As tribulações vêm, mas não vou temer. Teu Espírito Santo sempre vai me fortalecer. Consolo e esperança em ti vou encontrar. Teu amor me abraça, me faz continuar. Mesmo na dor eu sei que vou vencer. Teu nome é vida, em ti posso crer. O mundo vai gritar, tentando me abalar, mas em teus braços eu vou descansar. Promessas de paz que não vão falhar. Teu sangue me redime, me ensina a amar. Consolo e esperança em ti vou encontrar. Teu amor me abraça, me faz continuar. Mesmo na dor eu sei que vou vencer. Teu nome é vida, em ti posso crer. O mundo vai gritar, o mundo vai gritar, tentando me abalar, mas em teus braços eu vou descansar. Promessas de paz que não vão falhar. Teu sangue me redime, me ensina a amar. A tristeza pode vir, mas a alegria de chegar. Teu Espírito em mim sempre a me guiar. Na manhã do teu amor a luz vai brilhar. Em meio à tempestade meu coração vai cantar. Consolo e esperança em ti vou encontrar. Teu amor me abraça, me faz continuar. Mesmo na dor eu sei que vou vencer. Teu nome é vida, em ti posso crer. Um dia voltará, a glória vai descer. Teu reino é eterno, sempre a florescer. Na tua presença tudo vai mudar. Corações renovados, prontos pra adorar. Prontos pra adorar. Consolo e esperança em ti vou encontrar. Teu amor me abraça, me faz continuar.